A cidade de Campinas é moldada por grandes ruas e avenidas. As principais são localizadas no centro da cidade, sendo elas a Moraes Salles, Orozimbo Maia, Senador Saraiva, Irmã Serafina e Anchieta, todas criadas através do Plano Urbanístico de Prestes Maia, idealizado na década de 30. A hoje conhecida como Rua Irmã Serafina, antigamente era apontada como Rua da Bica Grande, pois inicialmente no local existia um curso d'água com uma bica que era utilizada pela população. Posteriormente, a rua sofreu grandes modificações por conta da nova preocupação com as questões de saneamento e pavimentação após a grande epidemia de febre amarela do século XIX, tendo assim o córrego do Tanquinho canalizado e a rua prolongada. As mudanças fizeram com que a Rua Irmã Serafina se tornasse uma importante via da cidade, e onde antes encontravam-se chácaras, casas e pomares divididos pelo córrego do Tanquinho, que nascia onde é a Praça Carlos Gomes, desdobra-se a continuação dessa rua, a atual Avenida Anchieta. A avenida tem como paisagem inicial a transição entre presente e passado, marcada principalmente pela passagem entre os antigos paralelepípedos e o asfalto, e entre as largas e estreitas calçadas. Até a Avenida Dr. Moraes Salles, o cenário apresenta a mistura de pequenas casas coloniais com recuos mínimos, grandes marcos históricos como a Casa de Saúde, a Praça Professora Silvia Simões Magro e a Escola Estadual Francisco Glicério, além de alguns prédios de 10 pavimentos, seguindo os atuais parâmetros urbanísticos. Os usos majoritariamente abrigados neste e nos próximos trechos são institucionais, habitacionais, de serviço ou comércio. O cruzamento com a Avenida Dr. Moraes Salles traz como forte característica o fluxo intenso de carros, linhas de ônibus vindas de várias regiões e cidades e pedestres que aproveitam sua rápida passagem por calçadas mais largas, sombreadas pelos altos prédios que começam a aparecer com mais frequência. É perceptível a presença de vários lotes sem uso no momento, como o Clube de Cultura. Um respiro é dado pela Praça Carlos Gomes, que convida os pedestres a utilizar dos mobiliários urbanos de saneamento, lazer e descanso. As calçadas confortáveis e agora sem altos gabaritos de altura nas proximidades indicam o caminho até a Escola Carlos Gomes, o Largo das Andorinhas e a Prefeitura. Esta que marca a paisagem urbana abriga muitas funções necessárias pela região metropolitana e conta com pontos de ônibus em frente para a distribuição de todo o fluxo. Deste instante até o final da avenida, a perspectiva do pedestre é de calçadas mais estreitas e depredadas, além de menor sensação de pertencimento, talvez dada pelo alto gabarito de altura e fachadas comerciais. Diante do estudo da área demarcada pelo perímetro, pode-se perceber que o fluxo causado por pedestres é o fluxo mais importante da área central da região de Campinas, devido principalmente à concentração das rotas de transportes públicos e também à oferta de serviços e comércios que o local oferece a estes. Porém, há pontos que são consideravelmente mais concentrados do que outros. Isso se deve à presença de equipamentos públicos que funcionam como atrativos para a região. Estes são os 3 pontos de ônibus localizados na Irmã Serafina, que trazem em média 24 mil usuários por dia. Também a Praça Carlos Gomes e a Prefeitura Municipal de Campinas. Há outros equipamentos como comércios específicos e mobiliários de descanso, como bancos, que também são responsáveis por uma certa concentração de pessoas em alguns locais. Em toda a extensão da Avenida Anchieta e da Rua Irmã Serafina, as vias possuem 4 faixas de rolamento no mesmo sentido para a Avenida Orozimbo Maia, com exceção do trecho acima do cruzamento com a Avenida Moraes Salles, em que o fluxo é destinado à Avenida Aquidabã. Em muitos segmentos, essas vias são divididas por um canteiro central estreito, que, quando aptos ao deslocamento de pessoas, dão espaço a pontos de ônibus. Quando se depara com a estrutura do córrego do Tanquinho canalizado, percebe-se uma passagem lindeira extremamente estreita, sem ultrapassar 80 centímetros de largura, mas é por esse espaço em que se vê em algumas situações passageiros desembarcando de ônibus. De modo geral, o percurso da área se mostra tranquilo, sem muitas situações adversas. O que se observa é que os passeios possuem larguras variadas, mas ainda assim, há momentos em que a passagem é estreita, o que se torna desconfortável devido ao compartilhamento do pedestre com espaços de entrada e estacionamento dos comércios, somado a equipamentos de infraestrutura urbana como portes, lixeiras e sinalização. Outro aspecto que se vê na via é a falta de equipamentos de permanência. Observa-se também alguns pontos próximos da prefeitura são ocupados por moradores de rua, que enfrentam desafios para se abrigar em pequenas faixas entre os prédios e calçadas para conseguirem passar a noite. Sendo assim, as situações mostram que a Avenida Anchieta hoje se tornou um lugar de passagem. A partir de todas as características, potencialidades e fragilidades apontadas dentro do perímetro de intervenção,
Pode-se dizer que a Avenida Anchieta possui 4 trechos característicos por serem atrativos de pessoas para as áreas, pela simples necessidade de locomoção por meio do transporte público, uma vez que são áreas diretamente conectadas com a malha de linhas de ônibus. Não é em vão que esses trechos recebem os maiores fluxos peatonais e se tornaram grandes áreas de aglomeração e permanência, até mesmo maior que em relação aos espaços livres públicos distribuídos ao longo da Avenida Anchieta e da Rua Irmã Serafina. O que cabe a nós é entender toda a organização territorial da Avenida Anchieta com o restante da cidade e com a região metropolitana de Campinas, e a partir desse ponto interferir na menor escala, ofertando equipamentos de permanência que condizem com as reais demandas dos usuários desses trechos mencionados.